Você conhece o lado sombrio do Saci Pererê? O Saci Pererê é uma lenda muito conhecida no nosso folclore. Conhecemos o Saci como um menino levado, que fica aprontando com um cachimbo na boca e que tem apenas uma perna e um gorro mágico. Mas a história real, o próprio Monteiro Lobato criou um retrato falando do Saci baseado nas histórias em que eram contadas. Na realidade, o Saci possuía chifres e dentes afiados e grandes para sugar o sangue de qualquer animal da floresta. E existem relatos de que o Saci se alimentava de galinhas, vacas e cavalos e quem enfrentasse iria morrer. A Cuca é representada por uma velha bruxa, corcunda com garras e com cabeça de jacaré. Diz a lenda que a Cuca rouba as crianças que desobedecem a seus pais. Você sabia que a Cuca dorme uma noite a cada 7 anos e quando fica brava dá um grito que pode ser ouvido a muitos metros? Pelo fato da Cuca praticamente não dormir, alguns adultos tentam colocar medo às crianças que insistem em não dormir, dizendo que se elas não dormirem, a Cuca vem pegá-las. Em todos os casos, a Cuca era um ser horrendo, assustador e que fazia ações maléficas. Esse ser monstruoso ficava à espreita das crianças nos telhados das casas, aguardando uma oportunidade para capturá-las, levá-las e matá-las. A lenda do Capelobo trata-se de uma criatura que, de acordo com o folclore, provém de uma mistura entre seres humanos com outras espécies de animais. Segundo a lenda, o Capelobo sai à caça durante a noite e madrugada. Ele fica rodeando barracões, casas e acampamentos no meio da mata, emitindo sons assustadores e gritos altos. Este monstro se alimenta de cães e gatos, principalmente os que acabaram de nascer. Ataca também os caçadores, matando-os e bebendo o sangue das vítimas. Em algumas variações dessa lenda, ele perfura o crânio de suas vítimas e suga o seu cérebro. Devido à semelhança, ele é muito confundido com o lobisomem, podendo ser até chamado de lobisomem do norte. Sua lenda é muito comum no Maranhão, Amazonas e Pará. Acredita-se que tenha surgido entre os povos indígenas da região do norte do Brasil. Caso tenha gostado, deixe o seu like e compartilhe. A boiúna foi uma cobra que cresceu de forma gigantesca e ameaçadora, que abandonou a floresta e começou a habitar a parte profunda dos rios. Mas você sabia que ela teve 2 filhos? Em muitos contos indígenas, eles contam que em uma certa tribo, uma índia grávida da boiúna deu à luz a 2 crianças gêmeas. Uma delas um menino que recebeu o nome de Honorato e uma menina chamada de Maria. Mas a índia não queria as crianças e para ficar livre dos filhos, ela jogou as 2 crianças no rio. As crianças não morreram e conseguiram sobreviver e se criaram. Honorato era bom, não fazia mal, mas a sua irmã tinha uma personalidade muito perversa e ruim. Ela era tão ruim que seu irmão decidiu matá-la para acabar com seus ataques a pessoas e animais. Algumas tribos contam que Honorato, em algumas noites de lua cheia, perdia o seu encanto e adquiria a forma humana, transformando-se em um cara bonito e elegante, deixando a água para viver normal na terra. Você conhece a lenda da Yara? A lenda tradicional fala que Yara era uma índia filha de um pajé e conhecida por ter boas habilidades como guerreira. Suas habilidades e grande beleza chamavam a atenção das pessoas e causavam inveja nos irmãos dela, que decidiram matá-la e desaparecer com seu corpo. Uma armadilha foi organizada, mas ela se livrou da emboscada. Como grande guerreira, matou seus irmãos. Ela então teria fugido para evitar a punição do seu pai, mas eventualmente foi encontrada e punida por ele, que lançou nas águas onde o Rio Negro e Solimões se encontram. A lenda fala que os peixes teriam salvo Yara e a transformado na sereia. A Yara reside no fundo dos rios, utilizando-se dos seus atributos para seduzir homens que passam perto de seus domínios, encantando-os e os levando-os para o fundo do mar. Você conhece a verdadeira história do Curupira? A história do Curupira diz que ele era um ser místico guardião da floresta. De acordo com a história do Curupira, essa criatura tem os cabelos de fogo e os pés virados para trás, para confundir os caçadores e pessoas que destroem a floresta. A origem do Curupira surgiu em contos e lendas indígenas. O medo da lenda era tão grande que os índios ofereciam presentes quando entravam na floresta, para impedir que fossem vitimados pelo Curupira. A lenda fala que o Curupira adorava receber fumo e cachaça como presentes. A presença do Curupira podia ser notada por meio de um assovio constante e contínuo, que atormentava aqueles que entravam na floresta. Uma característica e talvez o ponto fraco do Curupira é a curiosidade. Para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem as pontas. Isso deixa o Curupira tão curioso que ele se senta para desfazer o nó e acaba esquecendo da pessoa, que acaba se livrando do encanto e consegue encontrar o caminho para casa. E se você gosta de curiosidades assim como eu, deixa o seu like e se inscreva para mais vídeos. A lenda do Boitatá, presente em nosso folclore,
fala de uma cobra de fogo, que atua na proteção da floresta de homens que ateiam fogo nesses locais. As variações da lenda podem também apresentar o boitatá como uma cobra que possui muitos olhos, dos quais saem fogo. Existem também aqueles que falam que o boitatá pode se transformar em um tronco em chamas. Esse tronco em chamas mataria as pessoas que incendeiam os campos. A lenda fala que o boitatá pode perseguir homens em sua forma de cobra, matando-os pelo medo ou queimados. A vítima sempre é o homem que destrói campos por meio de incêndios criminosos. Aqueles que acreditam que o boitatá possui muitos olhos atribuem isso ao fato de que esse ser come as pupilas de muitos animais. O primeiro registro que se tem do boitatá é bastante antigo e remonta ao século XVI, em 1560. O jesuíta José de Anchieta relatou que os nativos brasileiros se referiam a um fantasma presente na natureza, que foi chamado por ele como Biatatá. O relato de Anchieta falava que os índios acreditavam que o boitatá, da mesma forma que os curupiras, matavam os índios. O corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo que está condenado a vagar pela terra aterrorizando as pessoas. Ele é um cadáver que foi devolvido pela terra, que não o aceita por conta das suas maldades que realizou em vida. As maldades desse ser eram tão grandes que nem Deus, nem o diabo quiseram receber a sua alma, e até mesmo a terra rejeita ele. A lenda tradicional conta que ele torturou e assassinou a própria mãe. Entretanto, variações regionais dessa lenda apontam que o corpo seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações apontam-no como aquele que fez uma promessa para Deus e não a cumpriu. 5 criaturas desconhecidas do folclore brasileiro. Primeiro, Capelobo. É um monstro que habita as matas do norte do Brasil. Seu corpo é a mistura de ser humano e animais. Segundo, Papa-Figo. Um velho deformado, corcunda e barbudo, que vaga pelas ruas durante o dia, à caça de crianças mal educadas. Quando encontra um garoto desobediente, o coloca dentro de um saco, e mais tarde em uma encruzilhada ele come seu fígado. Terceiro, Pé de Garrafa. Trata-se de um homem selvagem, cabeludo, que possui chifres e um olho na testa, garras e um pé em formato de garrafa. Quarto, Pisadeira. É uma mulher muito magra e horrenda, uma velha bruxa de unhas compridas, que percorre os telhados, entra pela janela e atormenta as pessoas durante o repouso noturno. Quinto, Bradador. Um espírito sem forma definida, que em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, invade os quintais das casas e emite gritos selvagens e uivos, deixando seus moradores de cabelo em pé.